Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar mais uma passadinha aqui, dar uma leiturinha na palavra do Senhor, né? E hoje eu vou ler para nós Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Para quem trabalha com massa, para quem cozinha, sabe que qualquer coisinha a mais aí dá um problema no prato que a pessoa for preparar. O pecado realmente ele chega na vida da gente de uma forma bem sutil, né? Não de uma forma escandalosa. Ele se infiltra na vida da gente de maneira sutil, a ser visto como uma coisa normal, como uma coisa banal, né? Que pequenas concessões que a gente deixa acontecer durante o dia a dia, aquelas piadas, né, meio imorais, meio sem jeito, certas tolerâncias que a gente permite, né, com outras pessoas que não são tementes a Deus. Isso aí ele vai infiltrando na nossa vida espiritual e minando, né, a nossa fé. É quando os pequenos problemas começam a surgir. Percebemos que o mal já está enraizando, digamos assim, né? Quando nós permitimos essas pequenas coisinhas, né? Esses pequenos detalhes, como diz aqui no capítulo 5, versículo 9. Um pouquinho de fermento, né, leveda toda a massa. A Bíblia nos alerta, né, sobre isso quando ela fala sobre o fermento aqui. Ela nos alerta. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Famílias hoje em dia que fecham os olhos para pequenos pecados, né? Coisas que parecem inofensivas, mas que acabam envolvidos em grandes problemas. Às vezes o troço começa pequenininho, a mãe mais o pai vai vendo tal, quando vê o troço está gigantesco, a coisa já está sem controle. O pecado nunca deve ser banalizado. É uma coisinha à toa. Não, aquela coisinha à toa é apenas a ponta do iceberg. O troço grande ainda está por vir ainda, tá? Eu digo isso por experiência própria, tá joia? Os pecados nunca devem ser, digamos assim, foi só uma coisinha, né? Ele precisa ser confrontado com firmeza e amor, né? Não é só você chegar no seu filho, né, e querer bater, brigar, não. Você tem que conversar primeiro com amor, né? E a luz da palavra, explicando para ele, conversando e mostrando ele na palavra, né? Mas uns tapas também faz bem, né? Que a Bíblia também fala nisso. Corrige seu filho com a vara, né? A gente não pode minimizar o pecado dentro de casa, dentro das nossas famílias. Ensina seus filhos a tratar com seriedade o pecado, não levar as coisas para o lado da brincadeira, né? Hoje em dia tem aquela modinha, nada a ver. Esse nada a ver que é o caso sério. Em sua casa seja claro sobre o que pode e o que não pode, o que você aceita e o que você não aceita, né? O que você não permite que pequenas transgressões, digamos assim, né? O que você não aceita dentro da sua casa, você tem que falar para o seu filho e explicar para ele dentro da palavra. Ao estabelecer esses padrões, essas regras, né, todas fundamentadas na palavra, tá?
o que acontece? Deus trabalha na sua vida, na vida da sua família, né? Deus não vai deixar o mal entrar na sua casa, mas você não pode fazer vista grossa para os pecadinhos que nós achamos que são pecadinhos, porque para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão, né? Para Deus nada disso existe. Você cria um ambiente onde o pecado não é tolerante e não é tolerado. Você agindo dessa forma, o pecado não é tolerado dentro da sua casa. Você não pode tolerar de maneira alguma, de maneira nenhuma, né? É onde a santidade é valorizada, né? E não é só os seus filhos, não. Aqueles parentes chatos que moram longe, que vêm para casa da gente, ficam um mês, também, aqueles também têm mania de trazer uns certos costumes que a gente não deve tolerar também, não. Quando começar, falou, ô primo, ô tio, para que aqui a gente não aceita isso não, tá? Porque fica... Eu tô sem jeito de falar, não fica sem jeito de falar, não. Né? Ele esvazia sua dispensa, não quer falar abobrinha na casa da gente, fica ruim, né? Aí o que acontece, irmãos? É isso aí. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É aquele pecadinho que a gente acha que é inofensivo, né? Que na verdade não existe pecadinho nem pecadão. Não aceite concessões, corta todo o mal pela raiz. O pecado precisa ser arrancado pela raiz. Não aceite de forma alguma, né? Que não existe o pecadinho. Porque o diabo ele não apresenta para você um chifre grande, um rabo com a ponta e um tridente na mão, não. Tá? O diabo apresenta na sua vida das formas mais bonitas que você imagina. Porque se ele apresentar da forma que ele é, você corre dele. Então ele te apresenta daquelas coisas que você é mais fragilizado, né? Vamos supor, no álcool, no adultério, no vício, ele aparece sempre, né? Daquela forma linda e maravilhosa, mas aquilo tudo é ilusão. Tudo te encaminha para um lugar só, para o inferno. Tem muitos tolos que dizem que o inferno é aqui. Se o inferno fosse aqui, eu queria ficar aqui. Mas não é não. Lá a coisa é feia. Tá? Então, irmão, vamos vigiar nossa casa, vigiar nossa família, orar mais pela nossa família, né? Pedir a Deus pelos nossos jovens, porque hoje os jovens estão sendo muito influenciados mesmo. É celular, então um troço absurdo, né? A gente vê o que acontece nas redes sociais aí, né? Tá muito difícil mesmo. Porque o jovem ele é fácil de ser manipulado, né? Então, um adulto com a mente poluída pega um celular e faz um estrago na vida de um jovem. Você que é pai, que é mãe, é bom de vez em quando você olhar nas redes sociais do seu filho, ver o que ele está falando, com quem que ele está conversando. Isso não é invasão de privacidade, não. Isso é cuidado, tá? E não tem essa de moleque que fica colocando senha em celular, não, tá? Então, vamos ficar por aqui hoje, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Peço que Deus abençoe o seu lar, o seu trabalho, a sua dispensa, a sua vida por um completo. Entendeu? Nossos irmãos evangélicos, os católicos e espíritas, a todos. Que Deus possa tocar no coração de cada um e abençoar a cada um. Uma boa noite a todos. Graça e paz.